Toda vez que eu falo que a gente tem que lutar contra a fadiga, que a gente não pode se entregar a ela, eu recebo um monte de mensagem das pessoas falando assim: mas é impossível, eu não consigo, eu tô sempre cansada. Como que você quer que eu lute contra a fadiga? Gente, eu sei, tá? Eu tô com fadiga faz um tempão e é justamente por isso que eu sei que a gente não pode se entregar. O que acontece é que a gente ouve tanto das pessoas que ouve ou às vezes vê aquelas caras, né, que as pessoas fazem, duvidando de que a gente não consiga fazer os programas que elas convidam a gente, ou que a gente não consiga trabalhar, ou enfim, que a gente não consiga fazer as coisas porque a gente tá com fadiga. A gente ouve tanto que não é por isso, ou é tão desautorizado e as pessoas duvidam tanto, que talvez uma tendência nossa seja justificar tudo por causa da fadiga. É fazer o oposto do que ouve das pessoas. Não sei, é uma observação minha. Eu também entro nesse processo. O negócio é que existe uma coisa que é um ditado de vô, que eu já mencionei aqui, que é o famoso: quanto menos o corpo faz, menos o corpo quer fazer. Então é óbvio que eu não quero que você saia fazendo tudo como se você tivesse com vida normal, porque eu sei melhor do que ninguém que no final do dia você vai ter enxaqueca, que você vai ficar 3 dias jogada sem conseguir se mexer porque exagerou, que você vai passar mal de cansaço no meio do que você se propôs a fazer se você ignorar a fadiga. O que você precisa fazer é entender o seu limite, mas não se entregar à fadiga e nem querer saber qual é o seu limite. Então, se você, por exemplo, vai visitar uma pessoa, você fica 2 horas na casa da pessoa, você volta e vê que não deu certo porque você ou ficou muito cansado na volta, ou no final do dia, ou teve dificuldade para dormir, ou no dia seguinte você acordou como se tivesse feito trilha no mato. Então você já sabe que ficar 2 horas na casa de alguém visitando vai além do seu limite. Então, quando alguém te convidar para ir na casa da pessoa, você vai escolher: vale a pena? É uma pessoa que eu amo muito, eu quero muito ir, quero sair de casa, quero conversar sobre algumas outras coisas, quero mudar de cenário? Vai. E marca no relógio. Ó, vou ficar, e já avisa, vou ficar 1 hora. Se a pessoa fizer cara de: ai, não acredito que você já vai embora, usando a fadiga como desculpa, problema dela. Esse é o seu limite. Mas você não deixou de ir. O que eu digo, não se entrega pra fadiga, é não deixa de fazer as coisas porque você pode ficar cansado ou porque você vai ficar cansado, e não cai na cara das pessoas que fazem esse tipo de observação, duvidando que você realmente está indo embora ou não vá porque tá cansado. Foda-se o que elas acham. Elas nunca vão entender. Você e eu sabemos que só quem está com fadiga entende o que é estou exausto. Porque quando a gente não tá com fadiga, a gente acha que, por exemplo, virei uma noite trabalhando, fui pra reunião em seguida, chega no fim do dia, estou exausta. Ok. Só que quando a gente tá com fadiga, isso é elevado a sei lá que potência. Ninguém passou por isso. Não tem como a pessoa se colocar no nosso lugar. E a maioria delas, ao invés de tentar entender que é uma coisa que elas não experimentaram na vida, elas vão achar que você está exagerando uma experiência que elas tiveram. Você não vai mudar a ideia delas. Você não pode ir só para mostrar que não é nada pessoal, como talvez a pessoa possa ter interpretado, mas também não pode deixar de ir porque talvez você ouça alguma coisa, porque talvez vão fazer cara de alguma coisa, porque você vai ficar cansada. Não pode evitar viver sua vida. É claro que dentro do seu limite, infelizmente é um limite baixo. Eu sei disso melhor do que ninguém e não estou contente com isso. Mas é o que temos para hoje. Para mim, a maior dificuldade é quando eu vejo a cara das pessoas de: ah, vamos não sei onde, ai, não consigo, fico cansada, e a pessoa... No início eu ficava remoendo isso tanto. E aí eu lembrei que numa época que eu fazia terapia, sei lá, 10 anos atrás, e meu principal incômodo com a vida naquele momento era o fato de eu ser gorda, sempre fui, e era uma coisa que eu tinha dificuldade em aceitar, o porquê de eu ser diferente das outras pessoas. E aí no processo da terapia, eu lembro que em primeiro lugar, eu comecei a perceber na rua, nos lugares em que eu estava, outras pessoas gordas, porque eu tinha uma falsa sensação de que era uma minoria muito
escassa ali de pessoas gordas e todas infelizes porque as pessoas não aceitam, enfim. Eu comecei a perceber essas pessoas à minha volta que tinham as vidas delas, que estavam namorando, casadas, tinham filhos, tinham empregos, estavam felizes, viajando, ganhando dinheiro. E aí eu comecei a entender melhor como eu me segregava ali mais do que as outras pessoas. E não só isso, mas quando apareciam aquelas pessoas que fazem questão absoluta de jogar na sua cara o fato de você ser gordo, eu comecei a perceber que as pessoas que faziam essa questão toda de falar pra mim que eu era gorda, que eu tinha engordado, que eu tava comendo alguma coisa que ia engordar, eram pessoas que tinham algum problema com elas mesmas. É uma coisa que a gente só entende quando alguém fala, sabe? Não é uma conclusão que a gente chegue sozinho, mas quando alguém fala, você começa a reparar e fala, putz, coisa óbvia, como é que eu nunca tinha pensado nisso? A pessoa que não está bem com ela vai fazer de tudo para que todo mundo em volta se sinta mal. É o único jeito dela se sentir bem. Ela não sabe como fazer para se sentir bem. Normalmente uma pessoa que está infeliz ou que é amarga, enfim, uma pessoa que tem problemas com ela. Não é da sua conta os problemas que ela tem. Da sua conta é entender que ela está te agredindo porque ela não está bem resolvida emocionalmente e ela não consegue se colocar no seu lugar, por exemplo. Ou precisa te jogar para baixo para se sentir melhor, não sei. Com a fadiga é a mesma coisa, a pessoa que não acredita que você não está trabalhando, que não vai sair com ela, que não vai fazer algum programa, que não se dispôs a fazer qualquer coisa que ela acha que você devesse fazer por causa da fadiga, é uma pessoa que não consegue se colocar no seu lugar. É uma pessoa que levou pro pessoal. Você não pode sofrer porque alguém não tem maturidade emocional suficiente para não levar o fato de você recusar um programa com ela pro lado pessoal. Então eu também ficava com raiva, eu também ficava remoendo. Agora a minha missão é, cada um que eu encontro que coloque em dúvida o fato de eu estar ou não com fadiga, é não ficar remoendo, é não ficar com raiva, é não ficar pensando nisso, é não ficar tentando entender. Eu simplesmente penso que você encontre uma terapia e seja feliz. E eu sigo o dia. Porque não dá pra eu ficar gastando uma energia que eu não tenho com gente desse tipo. Então não deixa de fazer as coisas por causa da fadiga, entende seu limite para que você possa ir avançando, pequenos passos, mas você possa ir avançando cada vez mais e ir retomando sua vida de volta. E principalmente não gasta a energia que você não tem com as pessoas que falam merda à sua volta. Não fica tentando provar que você não tem um problema pessoal com alguém que achou que você não quer sair com ela por qualquer motivo, mas também não deixa de ir num lugar que você quer, porque você vai ficar cansado. Você vai ficar cansado. A nossa meta aqui é não ficar super exausto. Cansado a gente vai ficar. Então eu, por exemplo, já aprendi que se eu faço alguma coisa, que eu chego num limite físico, eu preciso parar e ficar sem fazer nada 2 horas. E eu paro e fico sem fazer nada 2 horas. E aí eu vou fazer uma outra coisa. Eu fui tentando de tudo, fui fazendo várias coisas em sequência, fazia muitas coisas num dia e nada no dia seguinte. E aí eu fui vendo como o meu corpo está respondendo para que eu possa adequar as coisas que eu quero fazer à minha capacidade física. É super frustrante porque a gente consegue fazer 10% do que a gente conseguia fazer antes. Mas, gente, é assim que a gente tem que aprender a andar de novo, dentro dos limites. A gente não consegue hoje fazer 100% do que fazia porque a gente levou o corpo além do limite. Então agora a gente precisa reconhecer esse limite, trabalhar dentro dele. É assim que a gente vai retomar nossa vida e é assim que a gente vai se sentir bem de novo. E aí, num determinado ponto da conversa, a Eloá falou assim que ela gostaria de ter passado por essa experiência mais velha. E aí eu falei, sério? Porque eu gostaria de ter passado por essa experiência na sua idade. Pra mim